Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria. E mais uma vez estamos aqui para a nossa live, o nosso vídeo desta semana, fazendo com que a bênção de Deus, a bênção sacerdotal, chegue até a ti, chegue até a sua casa, chegue até o seu trabalho, a bênção de Deus para o seu lar, o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida em geral, para tudo aquilo que você precisa. É um momento que nós vamos passar junto em oração, discernindo qual é a vontade de Deus a nosso respeito, o que agrada ao Senhor. E é por isso que o tema de hoje é discernir o que agrada ao Senhor. E o nosso tema de hoje, ele está em Efésios 5, de 8 a 14. Efésios 5, de 8 a 14, é o nosso tema de hoje. Discernir o que agrada ao Senhor, é o discernimento. É preciso pedir ao Senhor que nos conceda sempre a graça do discernimento para podermos fazer aquilo que agrada ao Senhor. E é por isso que então nós vamos invocar sobre nós e sobre esta live, sobre este vídeo, a presença de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. E vamos, nesse dia, fazer um ato de consagração a Nossa Senhora, que possamos nos consagrar verdadeiramente, inteiramente, consagrar o dia e consagrar a semana, consagrar a família, consagrar o lar, consagrar as pessoas que amamos a Nossa Senhora, pedindo sim neste momento que Nossa Senhora possa nos receber, que Nossa Senhora possa nos proteger, que Nossa Senhora possa nos defender de tudo aquilo que é mal, que Nossa Senhora possa passar na frente e pisar em cima da cabeça da serpente. Vamos rezar. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja. Amém, amém e amém. Então agora nós vamos já diretamente para a nossa leitura bíblica. Como já disse, que a equipe vai colocar aí também depois aí no vídeo, para vocês poderem, depois olhar mais calmamente, ler, fazer de novo a leitura, diretamente da Bíblia de vocês, em Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 14, e que diz assim: Irmãos, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Olha aqui, né? Então,
Fazer tudo o que agrada, discernir o que agrada ao Senhor. Esse é o nosso tema de hoje. Discernir o que agrada ao Senhor. Muitas pessoas até mesmo têm me perguntado: Padre, como podemos saber o que agrada ao Senhor? Como é que a gente pode ter um parâmetro em saber o que fazemos para ver se aquilo que fazemos agrada ou não ao Senhor? Muitas pessoas nos dizem, até mesmo quando elas vêm se confessar, principalmente nesse tempo de Quaresma, próximos à Páscoa do Senhor, muitas pessoas chegam a dizer: Padre, eu não sei se eu tenho pecado. Padre, eu vivo a minha vida, eu vivo em casa com a minha família. Eu não sei nem bem, Padre, o que é pecado. Aí eu começo sempre fazendo uns questionamentos para eles e com eles. E não esqueça de colocar água para que depois seja abençoada, tá? Coloca lá, ou manda trazer um pouco de água, coloque lá. Eu acho que já é de costume, como nós temos o costume também de trazer sempre água para que ela seja abençoada. Sei que muitos já têm esse costume de trazer água. Essa aqui é aquela que eu sempre trago aqui para beber um pouco. Então, e assim são as pessoas hoje em dia. Penso que muitas vezes nós perdemos já o senso daquilo que é certo, daquilo que é errado. Às vezes a gente acaba fazendo coisas e não se dá conta que a gente está fazendo errado. Nesses dias, conversando com algumas pessoas, eles mesmos estavam dizendo: Padre, a sociedade hoje, ela perdeu o tino, ela perdeu o direcionamento, perdeu-se o senso das coisas certas e das coisas erradas. Foi-se tirando muitas coisas, foi-se dizendo que não era mais pecado, foi-se dando muita liberdade para o ser humano, e agora muitos já se confundem, não sabem mais o que é o bom, o agradável, o belo, aquilo que verdadeiramente deve ser praticado e deve ser feito. Porque como nós vimos aqui por essa leitura, aqui também nos diz, em resumo, não vou me adentrar muito em temas específicos aqui, mas que depois você pode ler de novo, Efésios 5, 8 a 14. Aqui diz o seguinte: aqueles que cometem as falhas, os erros, os pecados, que praticam as obras da carne, para estes os caminhos se fecham. Porque se tudo depende de Deus, se tudo é bênção de Deus, como é que Deus pode estar abençoando quando fazemos coisas erradas? Como é que Deus pode estar abençoando o pecado? Como é que Deus pode estar abençoando para que frutifique o pecado? Então, nesse caso, quando fazemos coisas erradas, então nós não temos como produzir, nós não temos como prosperar, nós não temos como edificar uma casa sobre aquilo que é mal. Já pensou edificar uma casa sobre a mentira, sobre a injustiça, sobre a deslealdade, sobre o mal? Já pensou como é que seria esta casa edificada? Esta casa ela não permanece. Por mais que alguém possa até estar dizendo: eu extorqui dinheiro de pessoas, eu injusticei e comprei isso, comprei aquilo. Mas você já pensou como é que é
viver numa casa ou ter alguma coisa quando que você sabe que não foi o fruto da justiça, quando que você sabe que você tirou de alguém, quando você sabe que com isso alguém está sofrendo, você tem, mas você deixou alguém sofrer, alguém chorar, alguém padecer, alguém passando fome, quando você extorquiu, quando você tirou, quando você roubou, quando você, enfim, tirou de pessoas, como é que seria crescer, prosperar em cima daquilo que não é bom? Com certeza Deus não iria te abençoar e isso logo logo você iria padecer, você de alguma forma teria que pagar de novo, aquilo não lhe traria alegria, não lhe traria felicidade nenhuma. Isto que o texto conta. A outra que o texto conta é: vivei na luz e praticai as obras da luz. Discerni o que agrada ao Senhor e vivei segundo aquilo que agrada ao Senhor. E é por isso que nós temos que nos preocupar. Eu ainda não disse como é que a gente deve fazer para a gente saber se estamos fazendo as coisas certas ou não. Eu ainda estou apenas dizendo que quem faz as obras que não agrada a Deus, esse não prospera. Esse não vai para frente. Esse não vai para frente. E até ontem, antes de ontem também, sábado e ontem domingo, eu nas missas aonde eu celebrei, entre sábado e domingo, eu rezei 5 missas. Foram 5 missas que foram rezadas. Em todas elas eu ensinava como ser amigo de Jesus, como ser amigo de Deus, como nós devemos fazer e o que fazer para se tornar amigo de Deus. Aí eu questionava até mesmo qual que era a melhor oração. Se a melhor oração era o Pai Nosso, era a Ave Maria, era o Creio, era a reza do terço, era o que era. E no final eu dizia que a melhor oração, a oração que mais agrada a Deus, a oração que mais agrada ao Pai é esta. Eu ensinava até mesmo dizendo assim: olha só, preste bem atenção nisso que eu vou falar e vou dizer para vocês, que a melhor oração, o melhor jeito de rezar, o melhor jeito de se aproximar mais de Deus, o melhor jeito de sentir a presença de Deus na nossa vida é esta. Aí eu dizia a eles assim, deixa eu ver, peraí, eu agora que me atrapalhei, a minha voz não está muito... Agora sim. A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não sabe amar, não sabe rezar, a melhor oração é amar. A melhor oração, a oração que mais agrada a Deus é a oração do amor. É a oração do bom relacionamento, a oração do bom comportamento, é a oração... Aí eu dizia, como é que uma esposa poderia dizer assim: eu amo ao Senhor, mas não amo o meu marido, mas eu traio o meu marido? Como é que o esposo poderia dizer o seguinte: eu amo o Senhor, mas eu sou infiel à minha esposa? Como é que um filho, uma filha poderia dizer: eu amo ao Senhor, mas não amo meu pai e minha mãe? Ando brigando, ofendendo, magoando, entristecendo meu pai e minha mãe? Como é que um pai e uma mãe poderia dizer: eu amo ao Senhor, mas briga, detesta, espanca, bate no seu filho, na sua filha, vive gritando, vive xingando, não tem um bom relacionamento? Como é que pode um pai dizer que ama o Senhor, mas ele não consegue amar o filho, não consegue perdoar o filho, não consegue chegar perto do filho, dar um abraço e dizer: filho, o pai te ama? Como é que pode um pai e uma mãe dizer que ama a Deus se não consegue amar a sua filha, dar um abraço, dizer: filha, eu te amo, filha, filho,
me perdoe, eu sei que eu extrapolei, eu sei que eu errei, perdoe esse meu jeito de ser. Se não conseguirmos amar o nosso próximo, nós não conseguiremos amar a Deus, porque a melhor oração é amar, a melhor oração é perdoar, a melhor oração é criar relacionamentos, é criar relacionamentos amistosos, é criar amizade, amar as nossas famílias, amar os nossos familiares, amar o sogro, a sogra, o genro, a nora, amar o cunhado, a cunhada, amar aqueles que moram perto de nós, criar bons laços de amizade, bons laços de vizinhança. Isso sim, isso é o que agrada a Deus. Mas alguém aí pode estar dizendo, padre, você está falando agora daquilo que agrada a Deus, mas como saber aquilo que agrada a Deus? Aqui é o bom relacionamento, é o amor, mas eu posso agora dizer para você aquilo que agrada a Deus. Sempre faça uma pergunta para saber se aquilo que você vai fazer agrada a Deus ou não. Pensa o seguinte, isto que eu vou fazer, se fosse Jesus, no tempo de Jesus, Jesus faria isso que eu vou fazer? Isso que eu vou dizer, essas palavras que eu vou dizer, quando eu quero me relacionar com outro, quando estou meio brabo, meio nervoso, isso que eu vou dizer para minha esposa, para meu esposo, para o meu filho, minha filha, para um amigo, para uma amiga, para alguém que me deu uma fechada no trânsito, para alguém que gritou comigo. Isso que eu vou dizer para ele, Jesus diria no meu lugar. Jesus falaria esses nomes. Jesus usaria desse palavreatório. Jesus usaria dessas palavras. Jesus seria capaz de se relacionar com alguém dizendo estas palavras. Se eu chego a uma conclusão e digo sim, Jesus ele diria isto porque Jesus ele falaria estas coisas porque Jesus nos ensinou a falar estas coisas, então eu posso dizer, eu posso falar porque isto agrada ao Senhor. Mas se chega a uma conclusão de que Jesus não falaria, Jesus não diria estas palavras, Jesus não falaria estas coisas, então isto não agrada ao Senhor. E se eu disser, é pecado, é um erro, é uma falha, não agrada a Deus, não agrada ao Senhor, e o Senhor não nos abençoará. Aquilo que eu vejo, pergunte-se sempre, aquilo que eu vejo, aquilo que meus olhos veem, Jesus veria estas coisas? Jesus ficaria vendo essas coisas na televisão? Ah, padre, mas naquele tempo não tinha televisão. Tragam Jesus daquela época para no meio que temos hoje. Na internet, na televisão, no computador, no WhatsApp, no Facebook. Jesus veria estas coisas? Jesus aprovaria e veria estas coisas? Jesus ficaria na frente da televisão vendo essas coisas? Jesus ficaria na frente do computador, na internet, vendo essas coisas? Aquilo que você diz, não, Jesus não veria. Então não faça. Então não veja. Porque isso não agrada a Deus. Mas se você diz sim, Jesus veria, é uma missa, é um programa religioso, é um programa que nos ensina, é um programa cultural, é um programa que nos leva a fazer o bem ao meio ambiente, ajudar as pessoas. Então isto é o discernimento, que isso eu posso fazer, porque isto agrada ao Senhor. Outra coisa, aonde eu vou? Aonde eu vou? Será que o Senhor iria nesses lugares que eu vou? Será que o Senhor Jesus Cristo, ele iria nesses lugares e faria aquilo que eu faço quando vou nesses lugares? Será que
Quando vou em certos lugares, aquilo que eu falo, será que se Jesus no tempo de hoje iria num salão de beleza? Qual seria a conversa de Jesus num salão de beleza? Seria para ele fofocar da vida alheia? Seria ir lá para falar mal de pessoas? Seria ir lá para falar mal do vizinho, da vizinha, desse, daquele? Será que Jesus faria isto? Bom, se Jesus não faria, nem eu devo fazer. Será que se Jesus estivesse hoje no nosso tempo, ele estaria namorando? Será que Jesus faria aquilo que os casaizinhos de namorados fazem hoje? Será que Jesus praticaria as iniquidades que se praticam hoje? Então, em tudo aquilo que você fizer, disser, ver, pensar, agir, faça sempre o seguinte: se você quer o discernimento das coisas, pergunte-se sempre: Jesus faria isto que estou fazendo? Jesus iria fazer aquilo que eu estou pensando em fazer? Jesus aceitaria isto que estou aceitando em fazer? Porque senão não dá. Senão o discernimento, ele te diz, não passa. Eu sempre se compare. Eu estava, algum tempo atrás, eu trabalhava numa cidade. E naquela cidade que eu trabalhava, tem um clube. O Clube dos 12. Eles faziam sempre, no sábado à noite, fazia sempre um baile. Mas era um baile gostoso, não era nada de contraditório, não. Né? Inclusive os donos eram meus amigos, vinham sempre na missa e tudo. Muito bacana, muito bacana. Talvez alguma pessoa já sabe de onde que eu estou falando, porque eu trabalhei bastante tempo nessa cidade. E num dia, no sábado, já era depois da meia-noite, estava voltando para casa, eu tinha ido numa festa de casamento, era aí pela 1h da manhã. Aí eu dei uma paradinha lá para entrar lá naquele clube. E lá encontrei na porta, claro que lá eu entrava em qualquer momento, não pagava nem entrada nem nada, né? Tinha entrada franca. Aí um senhor, um dito cujo que estava lá, ele olhou bem sério para mim e disse: nossa, o padre aqui nesta hora? O padre vindo no baile, no salão de baile esta hora? Eu olhei para ele e falei: pois é, né? Eu vindo aqui nesta hora, mas veja, você também está aqui nesta hora. Eu falei: então, você quer dizer que os dois então estamos errados? Ele ficou sério, não pensou mais nada. Eu falei: pois é, né? Aqui é um salão de baile. Mas eu cheguei aqui, você já estava aqui. Se aqui tem pecado para o padre, então tem pecado para ti também. Então eu falei o seguinte: então vamos fazer o seguinte. Então vamos os dois embora, ou vamos entrar os dois e a gente vai se divertir um pouco aqui dentro, vai brincar um pouco, vai cumprimentar os amigos, vai ver as pessoas que estão aqui. E depois né, se não é pecado para ti, não é pecado nem para o padre. Se é pecado para o padre, é pecado também para ti. Ele me deu um abraço e disse: padre, vamos entrar e vamos aí tomar alguma coisa juntos. Ou seja, não pense que os lugares é pecado somente para um e não para o outro. Aquilo que Deus não faria, aquilo que Jesus não faria, ele não faria como Jesus, ele não faria como Filho de Deus, ele não faria em lugar nenhum.
É que às vezes a gente acaba dizendo, isto é pecado para o fulano, era o fulano que tinha que ouvir isto não é para mim, isto não serve para mim, isto tal fulano deveria estar ouvindo isto tal fulano deveria estar aqui para ouvir. Não, aquilo que estou falando é para todos. É para todos. Aquilo que Jesus não faria e é pecado. Se eu fizer, é pecado e o padre, é pecado para a madre, é pecado para o papa, é pecado para o Zezinho, é pecado para a Mariazinha, é pecado para todo mundo. Então esse negócio de fazer a comparação, mas dizer, para mim não. Para mim não é pecado somente para os outros. Não. A balança é igual para todos. Então, se é pecado, pense, se o padre não pode ir lá, a madre também não pode ir, mas também você não pode, porque se é pecado para mim, é pecado para o outro, é pecado para você também. Mas se é um lugar bacana, lindo e maravilhoso, se é um lugar que não é pecado, então você pode ir, a fulana pode ir, o fulano pode ir e o padre também pode ir, porque não é pecado. Então, veja só, então, temos que ter o discernimento das coisas, sim. Hoje nós estamos falando exatamente sobre o discernimento das coisas. Discernir o que é certo e o que é errado. Mas aquilo que é certo para um deve ser o certo para todos. Aquilo que é errado para um é errado para todos. Não é que é pecado para a esposa e o marido pode ir. Ah, não, a mulher não pode ir lá. Tá, mas como que o marido pode ir? Mas como que isso pode ser para um, pode ser, e para outro não pode ser? Como que a esposa pode ir nesses lugares e o esposo não pode ir? Muitas vezes eu já vi lugares que vão o seguinte, não, né? Tem uma festa, mas é só de homens, as mulheres não podem ir. Por que a mulher não pode ir? Ah, é uma festa somente de mulheres. Tá, mas por que as mulheres podem ir? O que tem lá de errado que o marido não pode ir? Aonde um vai, o outro pode ir também. Se é pecado para ambos. O pecado não tem uma lei que diz, o pecado é para aqueles apenas que são isso, para aqueles que não são isso, então podem ir que não é pecado. Não. Tenhamos a consciência de que aquilo que é pecado para todos. Aquilo que um não pode fazer, o outro também não pode fazer. Por isso que, para saber qual que é o discernimento certo, é nos perguntar, Jesus iria no meu lugar? Jesus faria essa divisão no meu lugar? Jesus agiria desta forma? Esse é o grande discernimento, é se perguntar se Jesus iria nesses lugares. Se Jesus faria isto que eu quero fazer. Se Jesus faria isto que estou pensando fazer. Se Jesus no meu lugar estaria fazendo essas coisas. Que Deus te dê o discernimento das coisas. Que Deus te dê o discernimento do certo e do errado. Que Deus te dê o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Que Deus te dê o discernimento. É um dom, o discernimento é um dom do Espírito Santo. Que o Espírito Santo verdadeiramente possa te dar o discernimento das coisas. Jesus não faria. Jesus não agiria assim. Então eu tenho também que agir conforme o discernimento das coisas. Se você fizer isto, termina aqui com a mensagem da leitura que nós ouvimos hoje. Se você fizer isto, então sobre ti Cristo resplandecerá. O amor de Cristo resplandecerá sobre ti. O amor de Cristo te iluminará. O amor de Cristo te mostrará o caminho certo, o caminho da vitória, o caminho da alegria, o caminho da paz, o caminho da saúde, o caminho do amor, o caminho da felicidade, o caminho da prosperidade, o caminho do bem-estar, o caminho que te leva à salvação e à vida eterna, que te leva a vencer os obstáculos. Se você fizer aquilo que agrada ao Senhor, tenha certeza que sobre ti Cristo resplandecerá. Amém? E seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Deus que é Pai Todo-Poderoso, hoje eu não pedi para colocar nada aí, né? Hoje até esqueci de pedir que as pessoas comentassem alguma coisa. Eu tinha aqui, eu queria saber do povo, mas já estamos no final, então não peço nada, vou pedir semana que vem. Mas, Kátia, teve pessoas aí que fizeram pedidos de oração, colocaram alguma coisa aí, hein? Como que é? Pediram, então, para rezar pelas famílias. O que mais? Pelas famílias. Por emprego. Por pessoas doentes, né? São essas coisas que o povo aí... Então, por que eu digo isso? Porque depois a gente reza por todos aqueles que nos pedem orações, por todos aqueles... Nós lemos um por um, depois todos os recados que vêm chegando aí, nós lemos um por um, todos eles. E todos eles, no final, depois a gente impõe as mãos sobre eles, sobre tudo aquilo que foi anotado, sobre todos aqueles que pediram bênção e graças, sobre todos eles, todos os nomes que foram mandados aqui, sobre, né, às vezes as pessoas colocam até o nome, padre, reze por fulano de tal que está precisando, reze por fulano de tal. Nós rezamos sempre, 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 porque essa é a nossa missão. A missão da CAV é fazer o bem sempre, o bem a todos e o mal nunca a ninguém. Alguém pode estar dizendo, padre, de onde você tirou isso? Do nosso querido fundador, São Luís Orione. Ele disse, né, é uma frase muito usada, muito nos encontros de quem é orionita, de quem é da congregação de Dom Orione, que faz parte da congregação de Dom Orione. O nosso santo fundador, São Luís Orione, ele disse assim: fazer o bem sempre, o bem a todos e o mal nunca a ninguém, isto agrada a Deus, isto agrada ao Senhor. E tenho certeza que se você também fizer isto, Cristo resplandecerá sobre ti e iluminará a tua face, teu caminho e o teu dia a dia. Agora vamos pedir que o Senhor abençoe essa água. Essa água hoje é para fazer o seguinte: a palavra que o Senhor me dá aqui, para você ser mais forte, para você vencer as tentações e vencer as ciladas do inimigo, para que você em tudo possa ver o que agrada ao Senhor. Que o inimigo não venha para conturbar a tua mente, para colocar minhocas na tua mente de que isto pode fazer, porque a televisão disse, porque a televisão disse que pode, porque a televisão disse que pode abortar, se é isso, se é aquilo, a televisão disse que pode fazer, a televisão está mostrando casais que podem fazer, a televisão mostra que pode adulterar, a televisão mostra que pode pecar, a televisão mostra isso, a televisão mostra aquilo, estão dizendo que pode, estão dizendo isso, aquilo. Então que você tenha verdadeiramente o discernimento, que esta água te ajude a purificar a mente, que esta água te ajude a purificar o teu senso do discernimento, que você possa clarear a tua mente, clarear o teu espírito, que você possa verdadeiramente olhar e dizer, né, onde é que está a vontade de Deus, no que é que está a vontade de Deus, onde está aqui o desejo de Deus, o que é que eu posso fazer que agrada a Deus. Então Deus te abençoe para que esta água possa ser abençoada e esta água te ajude a discernir as coisas, a ter o discernimento das coisas, a fazer tudo segundo a vontade e o desejo de Deus. Então Deus abençoe a ti, Deus abençoe a água, Deus abençoe a cada um de nós, Deus nos abençoe agora aqui, sempre em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. A água seja abençoada, a água seja santa, a água seja pura, a água seja bela, a água seja santificada e que ela te santifique cada vez mais, livrando-te de todos os males, das doenças e das enfermidades e de todas as forças estranhas ocultas que agem sobre sua mente, sobre seu espírito, sobre sua saúde, sobre seu corpo, sobre sua alma, sobre seu espírito. Seja livre, seja liberto, em o nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E beba da água.